Então, como é que funciona? Primeiro, vamos definir os terminais da transformação. Então, a gente tem aqui uma ligação em delta, né? Entre A, B e C, a gente tem resistências ligadas dessa maneira. Eu chamei de RC a resistência que está de frente para o nó C. Chamei de RB a resistência que está de frente para o nó B e RA a resistência que está de frente para o nó A. Já aqui no T, né, no Y, ou estrela, eu chamei de R1 a resistência mais próxima de A, R2 a mais próxima de B e R3 a mais próxima de C. Para poder a gente entender essa transformação, a gente vai ter que assumir a princípio uma coisa, que é o seguinte, olha só. Imagina que a gente está conectando um multímetro aqui para medir a resistência entre o nó A e o nó B. A gente consegue entender com certa facilidade que esse cara estaria medindo alguma coisa do tipo RA em série com RB, do ponto de vista de AB, e esses dois em série vão estar em paralelo com RC, né? Então a resistência vista entre A e B é RA mais RB paralelo com RC. Já entre os terminais B e C, ele vai estar medindo RB em série com RC em paralelo com RA. Então RB mais RC paralelo com RA. Já entre os terminais A e C, ele vai estar medindo RA mais RC em paralelo com RB. Então eu escrevi isso aqui, RAB, RBC e RAC. Só que aqui no T, entre A e B, a gente estaria medindo R1 mais R2. R3 não estaria envolvendo porque eu não estou conectando o terminal C. Então RAB é igual a R1 mais R2. RBC é igual a R2 mais R3. E RAC é igual a R1 mais R3. Escrevi isso aqui. Essas duas coisas são iguais. Esse RAB é igual a esse RAB. Então, RA mais RC em para RB, RA mais RB em paralelo com RC é igual a R1 mais R2. Então, eu escrevi isso aqui. O que é RA mais RC para RA mais RB em paralelo com RC? É a resistência RA mais RB vezes RC, né? É o produto dividido pela soma, né? Então, RA mais RB vezes RC dividido por RA mais RB mais RC. E isso vai ser igual a R1 mais R2. Já RBC vai ser RB mais RC vezes RA, dividido por RA mais RB mais RC, que é igual a R2 mais R3. E o RAC é igual a RA mais RC vezes RB, dividido por RA mais RB mais RC. Isso é igual a R1 mais R3. Para facilitar um pouco as contas, para eu não ficar carregando essas frações aqui o tempo todo, eu chamei essas três frações de constantes K1, K2 e K3. Então, R1 mais R2 é igual a K1, R2 mais R3 igual a K2 e R1 mais R3 igual a K3. Agora acontece o seguinte, eu escrevi as constantes aqui em cima de novo para a gente continuar a dedução. A gente sabe que K1 é igual a R1 mais R2, K2 é igual a R2 mais R3 e K3 é igual a R1 mais R3. Se a gente isolar R3 aqui, ó, a gente sabe que R3 é igual a K3 menos K1. K3 menos R1. Passei o R1 para cá subtraindo. Se a gente isolar o R2 aqui, a gente sabe que o K2 é igual a R2, o R2 é igual a K2 menos R3. E o R1 é igual a K1 menos R2. Se eu pegar esse R3 e substituir aqui em cima, a gente fica que R2 é igual a K2 menos K3 mais R1, que é o que eu deduzi aqui. Aí eu pego esse R2 e substituo aqui em cima. Então, R1 é igual a K1 menos K2 menos K3 mais R1, que dá K1 menos K2 mais K3 sobre 2. Por quê? Porque aqui fica menos R1, eu passo o R1 para lá subtraindo, fica 2R1 e passo 2 dividindo de novo. Então, R1 deu isso. Só que eu sei o que é K1, K2 e K3. K1, K2 e K3 é isso aqui. Então, se eu fizer K1 menos K2 menos K3, é até fácil, porque o denominador é o mesmo. Então, fica esse menos esse mais esse sobre o mesmo denominador. Foi o que eu fiz aqui, ó. Fica RA mais RB, RC, menos RB mais RC, RA, mais RA mais 2, RA mais RC, RB, dividido por 2, porque tinha esse 2 aqui, RA mais RB mais RC. Se eu fizer a propriedade distributiva aqui, eu fico com RA, RC mais RB, RC, menos RA, RB, RA, RC, menos, né, os dois menos aqui, fica RA, RB e RB, RC. Tudo dividido por 2 mais RA mais RB mais RC. RA, RC corta com menos RA, RC.
RA/RB corta com mais RA/RB, fica 2RBRC, dividido por 2RA mais RB mais RC. Corto 2 com 2 e descubro que R1 é igual a RB vezes RC, dividido por RA mais RB mais RC. Deduzimos R1, a transformação de R1, da resistência R1 em relação às resistências do delta RA, RB, RC. Para deduzir R2, a gente sabia que o R2 era igual a quê? Aliás, o R3 era igual a quê? K3 menos R1, né? R1 a gente descobriu aqui e o K3 era isso aqui. Então, a gente remontando aqui fica RA mais RB/RC, que era do K3, menos R1, que dá RB/RC, o denominador é o mesmo, eu mantive. Fica RA/RB mais RB/RC menos RB/RC, cortou os dois. Então, eu descubro que R3 é igual a RA mais RA/RB dividido por RA mais RB mais RC. Já o R2 era o quê? O R2 era K2 menos R3. E o R3 era isso aqui. E o K2 era isso aqui. Então, a gente descobre que o R2 é RB mais RCRA menos RA/RB, que era do R3, dividido pelo mesmo denominador. Então, fica RA/RB, RA/RC menos RA/RB. Corta RA/RB com RA/RB, fica que R2 é igual a RA/RC, dividido por RA mais RB mais RC. Pronto, descobrimos as 3 resistências da estrela.